Hoje a gente vai falar sobre controle de compras em serviço de alimentação, que é um assunto muito caro, que é um assunto muito demandado, porque a gente sabe que o controle de compras em um serviço de alimentação é o grande gargalo, né? O controle de compras é onde o serviço de alimentação ele pode perder muito dinheiro. Por muitas vezes eu fiz consultoria em serviço de alimentação e o local perdia muito dinheiro, faturava muito dinheiro, mas ele também perdia muito dinheiro porque ele comprava demais. Ele não tinha essa noção de controle de compras, né? Vi algumas pessoas novas entrando, então eu vou aqui me apresentar para vocês, tá bom? Meu nome é Irene Pessoa, sejam bem-vindos. Meu nome é Irene Pessoa, sou nutricionista, consultora em serviço de alimentação há mais de 14 anos. E eu ajudo nutricionistas a se tornarem consultoras de serviço de alimentação, faturando mais de 6 mil reais por mês, mesmo começando do absoluto zero. E a gente hoje nessa live vai falar sobre, nessa aula, a gente vai falar sobre controle de compra em serviço de alimentação, certo? Eu sei que muitas das pessoas que estão aqui, que gostam de consultoria, que gostam de alimentação coletiva, que gostam de One, a gente tem essa responsabilidade de compra. Nós temos, normalmente, quando a gente é contratada no One, quando a gente é contratado para fazer consultoria em serviço de alimentação, muitas vezes a gente é responsável por controle de compra. E eu até questiono se alguém aqui tem essa responsabilidade dentro de um serviço de alimentação, tem essa responsabilidade dentro de uma consultoria. Quero perguntar aqui se alguém aqui faz consultoria, se alguém aqui trabalha no One e tem esse tipo de responsabilidade, já para conhecer melhor vocês aqui que estão nessa live, tá certo? Falando em controle de compra, né? Falando nessa questão da responsabilidade das compras, eu tenho uma história muito bacana de um serviço de alimentação que eu fui responsável por fazer consultoria, né? A proprietária queria fazer fichas técnicas, mas a princípio o grande calcanhar de Aquiles dela, a grande reclamação dela é que ela fazia compra demais, certo? E daí eu fui primeiramente fazer uma contagem de estoque para entender esse estoque dela, né? O que ela estava dizendo que ela tinha muita compra, que o estoque dela era alto, mas ela também fazia muita compra, então eu fui fazer esse inventário da One dela, eu fui ver por que essa proprietária ela gastava tanto dinheiro dentro do serviço de alimentação. A princípio, eu fui contratada para fichas técnicas nesse serviço de alimentação. E aí eu fui entender o que está acontecendo dentro desse serviço de alimentação. E eu me lembro de fazer esse inventário junto com a almoxarife. E quando a gente foi no freezer desse serviço de alimentação, né, fazendo o inventário das proteínas congeladas, lá embaixo do freezer tinha peças e mais peças de salmão. E a proprietária tinha falado assim para mim: vale, Irene, eu nem sabia que tinha salmão. Olha, eu tô com 3 freezers e o fundo dos freezers lotados de salmão. E ela tava fazendo mais compra de salmão, e a gente sabe que salmão é uma proteína cara. Então veja que além da pessoa ter um descontrole de compra, ela era muito descontrolada, ela não tinha nem noção do que tinha dentro do almoxarifado dela. Eu fui fazer nesse local essa consultoria de fichas técnicas, e daí, dando continuidade, né, à consultoria, a gente vai entendendo o serviço de alimentação, e eu comecei a fazer as fichas técnicas dela e entendendo também o fluxo de preparação, né, quanto de saída de pratos e tudo mais. Ela falou assim: Irene, eu vou comprar outro freezer, e eu vou fazer um estoque, vou fazer um estoque grande de frango. Eu falei: nossa, mas para que tu vai fazer esse estoque grande de frango? Tu nem precisa tanto de frango, tu já tem aqui dentro da cozinha frango, tu vai comprar mais freezer, porque ela queria colocar esse freezer na casa da mãe dela para fazer um estoque de frango, porque ela tinha uma promoção grande de frango. Tu vai gastar energia, é super desnecessário. Ela tinha, no final, né, eu tentando fazer essa consultoria e tentando diminuir essa questão de compras, no final, gente, vocês vão entender que existem pessoas que são viciadas em compra.
por mais que a gente oriente, por mais que ela veja a falta de nexo, de necessidade de fazer determinadas compras, existem pessoas que são viciadas em compras. E daí ela ficava enchendo aquele serviço de alimentação com comida e eu não consegui realmente fazer o meu objetivo que eu queria de diminuir as compras do serviço de alimentação. Quando é que eu consegui, trabalhando com o dono, diminuir as compras em serviço de alimentação? Quando eu fiquei responsável pelas compras e o proprietário começou a baixar a guarda, a proprietária começou a baixar a guarda, vendo que aquelas compras que ela fazia eram desnecessárias ou eram exageradas frente ao fluxo de mercadoria dentro de um serviço de alimentação. Vocês vão ver isso. Por mais que vocês mostrem por A mais B que não precisa fazer esse determinado tipo de compra, o proprietário ele é viciado em compra. E daí você tem que entender até quando você vai conseguir travar essa batalha. Mas, para você conseguir fazer o adequado controle de compra, a primeira coisa que você tem que ter se chama fichas técnicas. E lá vai a Irene puxar fichas técnicas. Você tem que aprender que o local precisa ter o padrão. Vou dar exemplos, tá bom? Vou dar exemplos que a gente conseguiu diminuir as compras a partir de fichas técnicas. Padrão, vamos lá. Pizza. Eu tinha um pizzaiolo que, a depender do humor do pizzaiolo, ele usava mais ou menos mussarela. Primeiro que, se usar mais ou menos mussarela, sai do padrão. E segundo que eu, como cliente, vou um dia a pizza tá muito recheada e tem outro dia que a pizza não tá recheada. Por quê? Porque o pizzaiolo tá com mau humor. Como é que nós fizemos? Juntei os donos, fizemos um teste cego de como eles queriam a pizza. Queria a pizza com 150 gramas, com 200 ou com 250 de mussarela. Pizza grande. Eles provaram e eles observaram que a pizza com 250 gramas de mussarela era muito, mas a pizza com 200 gramas de mussarela era o padrão. A casa queria bater o martelo, o dono com a dona, nossa pizza grande tem 200 gramas de mussarela. Começamos a porcionar. Isso já é uma ficha técnica. A ficha técnica da pizza grande sai agora com 200 gramas. Toda a mussarela porcionada. A pizza agora tem padrão. Eu vou comer hoje, vou comer sábado, vou comer domingo, ela tem 200 gramas de mussarela. A pizza já não está oscilando com o humor do pizzaiolo. Só essa questão de eu porcionar a mussarela, eu já diminuí 25% da compra da minha mussarela. Olha só, 25%. Se tivesse um pouco mais, que não era o padrão que os donos queriam, 250 gramas de mussarela, além de não ser do gosto do paladar que o proprietário queria para o serviço de alimentação, além disso, a pizza sairia com mais mussarela, mais compra, mais custo, menos lucro. Menos lucro para o serviço de alimentação. Entenderam? Então, veja como a ficha técnica está diretamente ligada na questão das compras, diretamente ligada ao aumento de lucro, e daí a gente ainda vai comprar muito menos só porque eu fiz uma ficha técnica, só porque eu comecei a organizar o padrão do serviço de alimentação. Outro exemplo, também eu vou puxar fichas técnicas, tá? Para controle de compra. Antigamente, antes de eu implantar fichas técnicas, o que acontecia? A proprietária comprava de um serviço de alimentação. Ela comprava um filé mignon, jogava o filé mignon dentro da cozinha, o filé mignon ficava lá descongelando. Quando saía prato de filé mignon, os meninos que faziam o porcionamento como eles queriam, cortavam lá 4 bolas de filé mignon, faziam um prato, enfim. Ninguém sabia a que pé dava, o que acontecia com esse filé mignon. O filé mignon saía da geladeira, vai e volta. Perda de qualidade do filé mignon. O consumidor também perdia, porque ele ia comer um filé mignon lá com qualidade bem duvidosa, bem ruim. Esse filé mignon, a gente estava observando que estava tendo desvios, né? A gente observou, nós detectamos desvios pelos funcionários que foram devidamente desligados.
eles enrolavam filé mignon em papel filme, jogavam no lixo e daí saíam, né, para ir para casa e pegavam esse filé mignon bem enroladinho no lixo, desvio. Então, assim, a gente tinha que comprar mais porque, por comprar mais, a gente comprava mais porque estava havendo desvio. Quando a gente começou a porcionar esses filés mignons, começou a colocar em saquinho de 400 gramas, filé mignon para 2 pessoas, tudo acontecia dentro de um local com temperatura controlada, com uma pessoa específica, uma pessoa treinada para fazer as porções, uma professora treinada para fazer tudo direitinho. Olha que fantástico! A gente já começou a controlar as compras de filé mignon porque eu sabia quantas porções saíam. Como eu sabia quantas porções saíam, eu sabia quanto comprar de filé mignon por semana. Os filés mignons estavam bonitinhos, porcionados dentro do freezer. Quando saía o filé mignon, descongelava no micro-ondas, ia para a frigideira, já ia para o dono, já ia para o cliente. Todo esse fluxo, eu já comecei a ter controle das minhas compras de proteína. Diminuição dessas proteínas que estavam sendo desviadas, proteínas desviadas, pratos com padrão, qualidade, controle de compra, diminuição das compras desnecessárias, porque não estava tendo desvio, proteínas não estavam se estragando, aumento de lucro. Consequente aumento de lucro. E eu fiz as fichas técnicas e a gente organizou que as proteínas para 2 pessoas, 400 gramas líquido. Esse era o padrão do local. O teu conhecimento de alimentação coletiva, um vai puxar o outro. A gente está falando de controle de compra, mas eu estou falando o tempo todo de ficha técnica, certo? Mas você, como nutricionista, como pessoa responsável pelo serviço de alimentação, você tem que estar fazendo as contagens. Você tem que estar vendo os fatores de correção. Por quê? Fator de correção alto significa que aquele produto está com qualidade baixa, ou então tem uma pessoa com a mãozinha mais pesada. Se eu estou com fator de correção alto, eu tenho mais perda. Se eu tiver mais perda, eu vou ter que comprar mais. Então, tudo vai estar muito associado a essa questão de perdas. Também, se eu perco mais, eu vou ter que comprar mais para repor o que eu perdi. Se eu comprar mais, daí eu vou diminuir o meu lucro por conta desse aumento de compra. Você tem que estar muito ligado nisso quando você for nutricionista ou se você for consultor em serviço de alimentação. E uma vivência que eu tive em relação a controle de compra, a ser responsável por compras em um serviço de alimentação, foi a seguinte coisa. Quando a gente começou a porcionar tudo, quando nós começamos a fazer fichas técnicas de tudo, que a gente estava vendo desvios, estávamos vendo que fazendo as fichas técnicas e porcionando tudo, a gente conseguiu diminuir esses desvios. Então, a gente começou a ficar ligado nessas questões de que porcionar tudo era o caminho. Como a gente porcionou tudo, a gente conseguia ver as saídas dentro do sistema e a gente começou a controlar essas compras. Eu fiquei responsável pelo controle de compras, então eu era responsável por comprar tudo dentro de um serviço de alimentação. Eu me lembro quando eu assumi da primeira vez esse controle de compra, comparado com o que a proprietária comprava, que os proprietários eles são viciados em compras, vocês vão entender isso. Eles acham o tempo todo que vai faltar alimento. Sempre o proprietário pensa que vai faltar alimento, né? Você comprou pouco. E daí eu me lembro que as minhas primeiras compras, e tudo baseado em cálculo matemático. Quanto é que saiu na semana passada, quanto é que eu vou fazer agora? Daí a proprietária olhou e falou, Irene, vai faltar alimento, você comprou muito menos do que eu comprava. E daí não faltou. E as semanas foram passando, a gente comprava semanalmente. E realmente faltava muito pouco. Eu me lembro que faltava uma outra coisa, às vezes, quando tinha uma situação muito peculiar, muito pontual. Por exemplo, um aniversário que a gente não estava, uma grande festa que a gente não estava preparado, um evento corporativo que realmente a gente não estava, foi um evento corporativo assim de surpresa, porque normalmente a gente coloca os eventos dentro da nossa organização de compras, mas tirando essas situações, com toda a questão de controle de proteína por porcionamento, a gente conseguiu fazer muito menos compras.
E fazendo muito menos compras, a proprietária ela começou a ficar, nas primeiras vezes, achando que ia faltar. E tem muito disso no proprietário. Os proprietários, eles têm essa contradição de eu preciso comprar menos, mas também, quando a gente compra menos e organiza tudo, eles acham que vão faltar. Eles têm essa coisa dentro deles. Eles sempre acham que vão faltar. Mas ao longo do tempo, quando eles veem que a compra diminuiu, que a margem de lucro aumentou, aí eles veem que realmente estão sendo exagerados. Ao longo de um ano, eu consegui diminuir de 42% do faturamento a compra de insumo para aproximadamente 26% ao longo de um ano. 16% eram compras que aconteciam ou de forma exagerada, ou também porque haviam desvios. E daí cabe a você, também, né, nutricionista, responsável pelo serviço de alimentação, está pontuando, está fazendo processos que diminuam e que zerem essa questão de desvios. Vocês vão ver situações muito peculiares que vocês não imaginavam que poderia acontecer, às vezes que essas pessoas estão com vocês há muito tempo, são colegas de serviço de alimentação e que vocês nunca imaginavam que iam ter esse tipo de desvio. Eu vou pontuar uma situação de desvio de proteína. Eu estava fazendo o controle da proteína da churrasqueira. Então, para eu saber quanto eu tinha que comprar de proteína, como é que eu fazia o controle? Quanto entrava dentro da churrasqueira? A questão das saídas se dava a partir de sistema, né? Pela compra do cliente. Então, o cliente fazia o pedido da proteína crua e daí eu fazia sempre essa entrada-saída, entrada-saída. Entrada por requisição, saída por sistema a partir do pedido do cliente. A entrada e a contagem no final do dia, quem faziam eram os churrasqueiros. E as saídas eu fazia via sistema. O primeiro dia que eu comecei a fazer o controle da churrasqueira no serviço de alimentação, houve falta de 1 quilo de picanha. 1 quilo de picanha. Não foi 1 quilo de frango, nem 1 quilo de linguiça, nem 1 quilo de coração, mas 1 quilo de picanha bovina maturada. No segundo dia, eu não falei nada pro churrasqueiro. No segundo dia, tudo bateu novamente na churrasqueira. Mas novamente faltou 1 quilo de picanha bovina dentro da churrasqueira. Onde é que eu quero chegar? Eu tive que conversar com o churrasqueiro e dizer, olha, está acontecendo alguma coisa errada. Por 2 dias está havendo falta de picanha bovina dentro da tua churrasqueira. Eu não quero entrar no 3º dia de contagem, que pelo que eu estou vendo é só a picanha bovina que está faltando. A picanha suína não está faltando, a linguiça, o coração, queijos, nada está faltando. Tudo bate, entradas e saídas, mas a picanha falta 1 quilo. Se amanhã essa picanha faltar, eu vou tirar do seu salário, porque está tendo alguma coisa errada. Todo santo dia está faltando 1 quilo de picanha, e daí eu lanço esse questionamento, essa pergunta para vocês. Vocês imaginam, se foi 1 quilo todo santo dia, imagina isso ao longo de um mês, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de um ano, a falta de 1 quilo. Na época, 1 quilo de picanha era algo como R$50 aquela picanha. Então vejam o que era esse tipo de desvio, qual era o custo financeiro para o serviço de alimentação. E por conta dessas faltas, esses desvios dessa picanha, o que acontecia era que eu teria que comprar mais, e por eu ter que comprar mais, eu vou ter que gastar mais, consequentemente meu lucro vai diminuir. Vai diminuir porque eu tenho que comprar mais, mas vai diminuir também porque eu tinha desvio lá dentro da churrasqueira. Depois desse controle,
magicamente, né, depois desse controle, dessa conversa com esse churrasqueiro, magicamente parou de haver essa falta de picanha, somente picanha, dentro da churrasqueira, né? Pelo que a gente estava entendendo, ele cortava a picanha e colocava no jantar do churrasqueiro e também dos seus colegas picanha assada na hora, todo santo dia. 1 quilo de picanha maturada. Olha só qual seria esse valor financeiro para o serviço de alimentação ao longo de um ano. Muita coisa. Controle dessa forma, controle simples de entrada e saída dentro da churrasqueira. Também fazia controle simples de proteína dentro do sushi bar. É muito complicado você fazer fichas técnicas, controle via fichas técnicas do sushi bar. Os sushis, eles são muito variados, as proteínas dentro deles são muito pequenas e variadas, mas dá para você fazer, dá para você ter noção de entradas e saídas das proteínas. Dentro do sushi bar a gente tem o peixe branco, o atum, o salmão e outros frutos do mar. O mais caro, real, os peixes, né, eles são muito caros. E daí eu comecei a fazer um controle de pedidos e de entradas e saídas dentro do sushi bar. O que estava acontecendo é que os meninos com preguiça de limpar o salmão, realmente é muito trabalhoso limpar o salmão, mas com preguiça de limpar o salmão, eles estavam pedindo 4 salmões, às vezes 5 salmões, e esses salmões ficavam filetados dentro do sushi bar, e daí esse salmão ele apodrecia. Se a gente tem dentro de um sushi bar, sushi mens, no caso 2, e esses sushi mens, eles são capazes, eles têm conhecimento de limpar salmão, esses sushi mens, eles têm que limpar salmão e abrir o salmão todo santo dia. O sushi é um produto de altíssima perecibilidade, eles podem causar contaminação alimentar, e os sushi mens, eles têm sim responsabilidade de abrir o sushi todo santo dia. E nessa situação, os meninos estavam abrindo o sushi na segunda para abrir novamente depois na quinta. E aí, obviamente, o salmão apodrecia. Ou pegava mais peixe branco ou atum, também nessa demanda alta que não saía, e perdia-se peixe branco e perdia atum. Daí eu fui começando a entender esse fluxo de peixes dentro do sushi bar. Na segunda-feira a gente só precisava abrir um salmão, que era abrir e limpar. Na terça-feira, um salmão. Na quarta-feira eu precisava de 2. Na quinta, 2. Na sexta, 3. No sábado, 3. E no domingo, apenas 2. A gente teve um total de 0 perdas de salmão nesse tempo. E eu também vi essa questão de fluxo dos peixes brancos e do salmão e do atum, que o fluxo precisava ser comprado apenas de 3 em 3 dias, mas estavam comprando diariamente. E era muito peixe branco e muito atum pro lixo. Ou seja, a compra acontecia porque os meninos queriam muito peixe dentro do setor, às vezes com preguiça de limpar, porque o peixe branco, o atum também tinha limpeza, e aí tudo apodrecia. Aumento de compra. E daí, com esse controle de salmão, de controle de peixe, a gente conseguiu diminuir a compra. Cada setor, gente, cada tipo de serviço de alimentação tem sua peculiaridade. O sushi, eu dei essa peculiaridade, que você tem que ver a realidade do teu sushi bar, mas lembrando que os meninos têm responsabilidade de abrir salmão todo santo dia. Mas tem a peculiaridade de compras, todo santo dia tem que estar aberto. Você tem também, eu dei o exemplo da churrasqueira, que você tem que ter esse controle de entrada e saída de proteína. Mas e dentro da cozinha principal, a gente tem que ter o controle das proteínas de porção. Pizzaria, controle de porção, especialmente do queijo e das outras proteínas que são mais caras. Se você tiver controle
desses produtos, o teu controle de compras, ele vai ser muito efetivo e você vai conseguir diminuir a compra dentro do serviço de alimentação. Seria muito mais fácil eu chegar aqui para vocês e dizer que você tem que ter um sistema, você tem que saber a quantidade mínima de produtos que você vai colocar lá no teu sistema, para quando chegar nessa quantidade mínima, o sistema apitar, mandando você comprar determinado produto. Eu poderia estar falando isso para vocês. Mas a realidade é muito mais mão na massa do que propriamente um sistema, né? É muito mais mão na massa. É você começar, as suas compras vão ser controladas a partir do momento que você diminuir onde está, você fechar a torneira que está aberta. Você vai conseguir diminuir a conta de luz quando você começar a fechar começar a desligar as lâmpadas da sua casa, quando estão ligadas de forma desnecessária, e você vai começar a controlar a conta de água da sua casa quando você começar a fechar as torneiras. Agora, não dá para eu dizer que eu consigo te explicar processos de controle de compras ou processo de controle nesse exemplo de conta de água, diminuir a conta de água, se você não está fechando a torneira. Eu não posso falar isso para você. Então, dentro de um serviço de alimentação, quando você está sendo responsável como consultora de gestão de um serviço de alimentação, se você é responsável por consultoria de compras, de gestão de compras dentro do serviço de alimentação, você tem que ver para onde o dinheiro está correndo, de onde é que o dinheiro está correndo para o esgoto. Está sendo roubado, está sendo desviado. Está sendo, no caso do peixe, que eu dei exemplo para vocês, está sendo perdido. O cara pediu demais e está apodrecendo. Não está saindo peixe branco, não está saindo atum, vai tudo para o lixo. Onde é que dentro do teu serviço de alimentação está fugindo? O alimento está fugindo. O alimento está sendo jogado fora. Onde é que está acontecendo tudo isso? E daí vem a minha máxima que eu falei para vocês. Todo princípio parte da ficha técnica. Todo princípio parte. O princípio parte da ficha técnica, porque a partir dessa ficha técnica você vai estabelecer padrão. E a partir do momento que eu estabelecer padrão, aí eu vou conseguir dizer que toda pizza só sai com 200 gramas de queijo. Coloco 200 gramas de queijo dentro de um saquinho. E o pizzaiolo vai colocar em cima da pizza 200 gramas de queijo, nada mais, nada menos. Já começamos a fechar a torneira. Já começamos a ver desvio na churrasqueira. Já começamos a parar desvio de proteína dentro da cozinha, sendo roubo, porque está tudo porcionado. Ele não tem o que roubar. Ele não vai conseguir roubar carne dentro de um saquinho embalado, seja a vácuo ou não, porque às vezes o pessoal diz, não vou porcionar porque eu não tenho uma máquina a vácuo. Claro que máquina a vácuo era muito melhor, mas coloque num saco, porcione tudo. Você vai ver que esses desvios eles vão diminuir, gente. Você tem que começar a não dar sorte pro azar. Você tem que começar a não deixar possibilidades de desvio dentro de um serviço de alimentação. Aí o seu controle de compras vai ser efetivo. Aí você pode colocar um sistema muito mais top, que apita quando o mínimo, o estoque mínimo, ele chegar lá e aí vai te dizer que tem que comprar determinado produto. Beleza. Mas você tem que fazer o beabá, o arroz com feijão. O arroz com feijão é ir em cada setor e observar desvios. Lá, por exemplo, no seu bar, você tem que ver, você vai ter que contar todas as doses dentro de um... quando eu comecei a fazer, estou lembrando de bar, quando a gente começou a fazer esses controles, óbvio que eu não tinha muito conhecimento dessa questão de bar, mas com o serviço de alimentação com alimentos, e daí a gente vai começar a fazer o controle de estoque dentro de um bar. E a gente começa a entender que as bebidas alcoólicas, elas têm doses, né? Tem bebidas alcoólicas que são de 750 ml, bebidas alcoólicas de 500 ml, bebidas alcoólicas de 1 litro. E daí essas bebidas, elas têm doses, né? Então a dose de um bar pode ser de 45 ml ou pode ser de 50 ml, enfim. Existe um dosador.
E daí a gente começou a colocar fita dosadora dentro por fora, né, da garrafa de bebida, para quando o teu cliente pedir uma dose, e exatamente uma dose, e tá lá, né, na fita dosadora. Porque quando o pessoal vai num bar, e é daí que vem a questão do desvio do dinheiro dentro de um bar. Aí o cliente pede o chorinho e aí vai mais de uma dose. Às vezes o tal chorinho, né, que o pessoal coloca uma dose mais um pouquinho da bebida, aí vai mais de uma dose, pode ir até uma dose e meia por conta dessa questão de chorinho. E daí a gente começou a controlar o bar, começamos a controlar a dose das bebidas alcoólicas, né? E a gente diminuiu muito, muito, muito mesmo. A gente começou a controlar o chopp dentro do bar, porque o chopp tem a espuma, que é como se fosse um fator de correção do chopp, mas a gente também tem que... O barril tem que dar tantos chopps. Se a gente abre um barril e não dá tantos chopps, pode estar havendo desvio do chopp. Então a gente começou também a fazer controle de chopp. Vejam, e eu comecei a fazer controle não só de serviço de alimentação na questão de alimentos, mas também de bebidas, tá? Então a gente começou a fazer controle do chopp. A gente começou a ver quanto é que dava do tal, quando a gente abre o barril, mas também quantas unidades de chopp a gente conseguiu para aquele barril. Tudo controlado. Quando a gente começa a controlar isso, né, esses tais desvios, a gente começa a diminuir as compras. Óbvio, não está sendo desviado. Eu não estou dando mais do que o cliente pediu nessa questão do chorinho da bebida alcoólica. Eu não estou tendo desvios de picanha que estava sendo para o jantar dos colaboradores. Não existe mais essa questão da carne bruta dentro da cozinha, está tudo porcionado. Ele não consegue desviar porções de carne. Ele não consegue colocar mais mussarela do que deveria, porque a mussarela também está porcionada. Então, eu consigo fazer todo o meu controle de um serviço de compra de um serviço de alimentação, porque tudo tem previsibilidade. Eu sei quantas doses em média de um uísque sai por semana, então eu compro aquela determinada quantidade de uísque. Irene, mas pode ter um evento, então é bom uma gordurinha. Compra aquela quantidade mais uma gordurinha. E tudo começa a se encaixar, porque nada vai ser desviado, nada vai faltar. E é assim que a gente consegue fazer o controle de compras, certo? E a gente tem que começar a educar o proprietário que aquilo que a gente está mostrando como o necessário para a compra daquela semana é aquilo mesmo. Porque ele tá acostumado a fazer estoque, ele está acostumado a ter freezers e mais freezers. Ele não está acostumado a fracionar a compra 2 vezes por semana. Ele está acostumado a fazer compra para ele ir para o supermercado só daqui a um mês. Aí ele quer vários freezers. Aí vários freezers, gasto de energia, tudo errado, né? Pode haver desvio, contagem inadequada, enfim. A gente tem que começar também a pôr essa cultura do controle de compras também junto com o proprietário. Desse proprietário parar de fazer essas compras em excesso. Eu vou contar que como eu falei para vocês no início da live, no início dessa aula, tive já proprietário que eu não consegui trabalhar isso. Eu era doente mesmo por compra e não adiantava. Por mais que eu dissesse, não compre, não precisa, a pessoa comprava. Então, às vezes é uma questão mesmo da pessoa, essa pessoa não vai mudar de toda forma. E ela vai fazer essas compras e o dinheiro sempre vai faltar porque tá tudo dentro do almoxarifado em produtos. Então, existem pessoas que realmente você não consegue trabalhar nessa situação, não consegue trabalhar sobre esse assunto. Mas quando você realmente consegue porcionar tudo, para mim, porcionamento dentro de um serviço de alimentação é a máxima. Tudo tem que estar porcionado. Tudo tem que estar porcionado. Tudo tem que estar sendo liberado a partir de requisição, porque você precisa saber para onde, você precisa ratear, você precisa fazer, observar de onde esse produto saiu e para onde ele foi. Você precisa fazer esse roteiro desse alimento, né? Para onde é que esse alimento está indo, se ele realmente foi vendido,
para assim você fazer o controle adequado de compras. Sobre sistema de compras, eu vou lhe dizer, o meu melhor controle de compras se chama Excel. Melhor controle de compras, o melhor sistema de controle de insumos, né, que eu tinha realmente um quadro de quanto tinha dentro do meu serviço de alimentação, quanto entrou, quanto saiu, quanto eu tinha estoque. O meu melhor controle de compras, para mim, né, vinha a partir dos dados que eu conseguia em Excel. Para mim, o Excel, num sistema de entradas e saídas, soma e subtração, o Excel é o melhor sistema para controle de entrada e saída de almoxarifado. É o melhor sistema para eu ter base para as minhas compras de insumos, sem sombra de dúvidas. Tanto é que eu tinha um sistema mesmo, né, de entrada e saída de insumo, mas que eu batia esse sistema com o meu Excel. Era como se fosse minha contraprova. Então, eu conseguia fazer esse tipo de controle dentro de um serviço de alimentação. Alguém aqui tem dúvidas? Falei muito sobre isso, é uma coisa que eu sou realmente apaixonada, eu gosto de números, eu gosto de controlar. Eu não sei se vocês têm dúvidas sobre isso. Entrou aqui o Hernando, o melhor almoxarife que eu já trabalhei, um profissional sem igual e que sofreu muito nas minhas mãos quando a gente fazia controle, quando a gente estava lá fazendo os controles de almoxarifado. Então, não sei se vocês têm dúvidas. Se vocês tiverem dúvida, podem falar aqui para mim, que eu tiro aqui a dúvida para vocês. Mas é isso, gente. Assim, resumindo tudo sobre essa questão de controle de compras, primeira coisa, fechar esses desvios, procurar desvios, fechar onde essa torneira está ligada, onde tem essas saídas. Segunda coisa, ficha técnica, e a partir das fichas técnicas que você bate o padrão, você tem que porcionar. Tudo tem que estar porcionado, meus amores. Tudo tem que estar porcionado. E a partir das entradas e saídas de sistema, vocês vão conseguir vocês vão começar a levantar uma ideia de quanto vocês têm que comprar para aquela semana. Eu gosto de compras semanais, tá? Vocês, Irene, eu compro de 15 em 15, beleza. Passa a venda dos últimos 15 dias para vocês fazerem a venda, vocês fazerem as compras, tá? A Vitória adorou. Eu adoro esse assunto, sabe, Vitória? Adoro conversar sobre isso. A Julie, deve ser Juliana, né? Julie Lima. Na alimentação escolar, um desafio diário essa questão dos desvios. Na alimentação escolar E se eu posso te orientar, viu, Ju? Almoxarifado fechado e todas as saídas em requisição. Faça um Excelzinho, certo? Faça uma planilha de controle. Primeiro faça um inventário. Conte tudo que tem dentro das suas escolas e todas as saídas com requisição. E daí, para cada escola que você for, dê as saídas via requisição e bata, né? Se eu vou de 1 em 1 semana na escola, o inventário, joga as saídas segunda, terça, quarta, quinta, faz a contagem e vê se bate com a sexta. Excelzinho, tranquilo, você consegue fazer esse controle. Você não precisa nem todo dia, mas todas as saídas têm que estar com requisição. E a partir dessa tua noção de saídas, você pode fazer as suas compras, né? Mas lembrando que, como você faz as fichas técnicas dos alimentos das crianças, é muito provável que as suas compras são baseadas no per capita, né? Muito provável, ao contrário de um serviço de alimentação comercial, né? A Ariel falou o seguinte: sou apaixonada por controle também, muito obrigada. Ariel, você sabe que a gente sempre fica falando sobre isso juntas, né? Eu adoro falar sobre esse assunto. O Reginaldo tá mandando abraço. Abraço, Regis. Só a turma assim de altíssimo nível que eu trabalhei, viu? Muito bom estar aqui com vocês nessa aula juntos, viu? Regis e Hernando, maravilhosos.
E é isso. Olha, se vocês quiserem saber mais sobre controle de WAN, sobre essa parte de funcionamento, de fichas técnicas, eu tenho um curso de fichas técnicas. Vocês podem ver no link, no meu linkzinho da bio, tá bom? E a gente vai. Esse é um curso completo para falar sobre fichas técnicas, para falar sobre posicionamento. E como eu falei para vocês, vocês só conseguem fazer um adequado controle de compras, que faz um consequente aumento de lucro a partir das fichas técnicas. Então, as fichas técnicas é também um grande, o início disso tudo, né? Então, vê no linkzinho na minha bio, fala comigo em direct para vocês verem o curso de fichas técnicas mais que completo. Também, quem quer aprender a ser consultor nessa área de serviço de alimentação, link na minha bio, eu acho que está como lista de espera, né, produção? Para o curso de formação de consultores em serviço de alimentação. Então, a gente vai aprender de tudo para a gente se tornar consultor em serviço de alimentação. Desde já, eu agradeço a presença de todo mundo, agradeço a presença dos meus ex-colegas de trabalho maravilhosos, agradeço a presença de rostinhos novos que eu não via. Quinta-feira, a gente tá na quinta, né? Terça-feira a gente tem uma nova live, tá bom? Toda semana a gente tá tendo live sobre consultoria. Escreve para mim quais assuntos vocês querem que eu fale de consultoria, tá bom? Só escrever para mim que a gente vai aprimorando os assuntos, tá bom? E é isso. Muito obrigada pela presença de todo mundo. E próxima semana hoje é terça, né? Quinta-feira a gente tem hoje é quarta, gente. É porque eu tô acostumada a terça e quinta. Sexta-feira a gente tem live. Essa semana a gente ainda tem live, pelo amor de Deus. É porque eu tava acostumada a terça e quinta. Sexta-feira a gente tem live também sobre consultoria em serviço de alimentação. Dúvidas, podem falar comigo via direct. Curso sobre consultoria em serviço de alimentação. Olha na minha bio no meu Instagram. Quem não me segue no YouTube, meu YouTube é Irene Pessoa. E quem não me segue no Instagram, meu Instagram é Irene C. Pessoa _Nutri, tá certo? Um prazerzão falar com vocês. Sexta-feira a gente tem mais live. Obrigada pela participação de todos. Rostinhos novos, adorei a participação de todo mundo. E fiquem com Deus, tá certo? Tchau, tchau.